Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, que é o Lucas. O Lucas, a gente trabalhou junto já por um período e ele vai contar um pouquinho da experiência que ele tem com a Progressiva Maravilhosa. Obrigada, Lucas, por ter aceitado o convite. Conta um pouquinho para nós como é que a gente se conheceu, como é que tu conheceu o conceito da Progressiva Maravilhosa, como é que isso influencia a tua carreira nesse meio tempo. Fala um pouquinho para nós. Então, gente, eu conheci a Fabi há cerca de 10 anos atrás, né? Agora, no próximo ano, fecha 10 anos que a gente se conhece. Quando eu conheci a Fabi, eu tinha 15 anos, né? Eu estava em busca de uma oportunidade profissional, queria trabalhar, né? Não estava no mercado de trabalho ainda. E eu sempre tive um amor pela área da beleza, né? Sempre gostei muito. Então, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha feito curso profissionalizante, não tinha feito nada. Era exatamente cru, mas tinha muita vontade. Então, eu comecei a procurar emprego e dentre umas das pessoas que eu conheci foi a Fabi. E a gente se identificou muito já de começo, né? A gente começou a trabalhar junto, então eu comecei auxiliando ela. E eu sempre me espelhei muito nela, assim. Sempre busquei nunca criticar ou olhar com um olhar crítico, que muitas vezes a gente que não entende acaba tentando achar que sabe fazer diferente. Ah, vou fazer dessa tal forma porque é mais fácil. Não, eu busquei levar super em regra o que ela fazia. E dentre uma das coisas que eu sempre achei um diferencial foi realmente a questão do alisamento, né? Que a Fabi tem um diferencial muito grande e hoje, com 10 anos já de profissão, eu vejo isso cada vez mais, né? Porque mudou isso também na minha carreira, né? E a Fabi sempre teve um diferencial muito na questão de cuidado, do atendimento, de fazer a análise correta do cliente. Então, sempre foram coisas que me chamaram muita atenção e eu sempre me espelhei muito nela. E hoje, isso fez muito diferencial na minha vida, né? Eu lembro que o Lucas ainda é muito jovem e ele já tinha uma vaga noção do que seria, né? As progressivas já estavam estourando no mercado, já estavam em alta. E aquela progressiva comum, que a gente diz, o Lucas tinha já um vago conhecimento do que era. E levantando a bola do conceito da Progressiva Maravilhosa, ou seja, desse diferencial de atendimento, de personalização, né, do efeito para cada cliente, de buscar perceber os elementos psicológicos que trazem a cliente até nós para querer alisar o cabelo, foi aonde que a gente foi se adaptando. E teve uma situação interessante que quando eu conheci o Lucas, no primeiro dia que ele veio fazer o teste, né, que a gente pegou, tu lembra disso, Lucas? Que a gente veio fazer um teste que era fazer uma escova no cabelo de uma moça que trabalhava junto para ver como é que ele ia se sair, né? E assim, o Lucas tava realmente iniciante, sabe? Quando a gente tá assim, perdidão. Mas eu observando, eu lembro que eu te falei uma frase, vamos ver se tu vai lembrar ainda do que foi que eu te falei naquele dia. Naquele dia que tu me falou que tu tinha gostado muito de mim, da pessoa, tudo mais, elogiou e disse que eu seria um grande profissional. Um grande profissional. Ou seja, eu percebi nele, na ocasião, mesmo sem ele ainda ter as habilidades técnicas, eu percebi nele alguma coisa que o diferenciava dos demais. E essa coisa foi essa sensibilidade da questão de envolver a cliente, né? Envolver a cliente no sentido de cativar a cliente, né? Até mesmo, eu gosto de usar um termo, seduzir a cliente, né? Que é um termo que não que é usado comercialmente também e a gente consegue compreender bem. Lucas, nesse meio tempo, quais foram as suas maiores dificuldades para conseguir aplicar de fato a Progressiva Maravilhosa às suas clientes? Então, acho que uma das coisas que foi mais dificuldade, assim, é o melhor entender o cliente, né? Porque muitas vezes a gente gostaria de fazer aquele resultado super liso na cliente, né? Porque eu quero entregar um cabelo bem selado, que vai durar, que vai ficar muito tempo liso. Mas às vezes a cliente não queria isso, né? Então, pra mim, foi uma dificuldade muito grande desbloquear esse conceito na minha cabeça. Que é um conceito que a gente tem tabu, né? que progressiva tem que ser pranchada, tem que ser lisa. O cabelo não pode se mexer na cabeça quase, né? De tão lisa. Mas muitas das minhas clientes não gostam desse resultado. Hoje, no meu tempo de experiência, cerca de 10 anos que eu já tô aí, eu vejo que
80% dos meus clientes não gostam. Aqui na nossa região, isso vai variar de região para região, né? A gente tem uma grande massa de clientes que vem procurando alisamento justamente com a intenção da naturalidade. De somente né? um alinhamento, né? Não seria o alisamento mesmo. E as que gostam do alisamento, a dificuldade era fazer esse alisamento ficar realmente liso e principalmente a durabilidade, né? Porque a durabilidade é, assim, acho que uma das coisas que a gente mais busca fazer um resultado que a cliente vai sair do salão bonita, com o cabelo hidratado, tratado e que dure, né? Satisfeita. E a durabilidade, ela tá muito nos detalhes. Tem detalhezinhos que são até passam despercebidos, eu chamo os pontos cegos, que é o que, se tu fizer, vai fazer durar, se tu não fizer, não vai fazer durar. Assim como não vai fazer já ficar bom desde o início, né? E claro, a gente tem também uma grande massa de clientes que gostam da progressiva maravilhosa, lisa, escorrida, e a gente consegue atender a essa cliente também de maneira completamente satisfatória. Mas eu acho que, me corrija se não for, Lucas, eu acho que o que tu está querendo te referir é a essa leitura do gosto da cliente em relação a que não vamos colocar todo mundo num círculo geral e dizer agora todo mundo vai ficar igual, nós temos uma linha de produção e se tu não gostar assim, me desculpe, eu não tenho mais nada para te oferecer. Não é isso, porque existe uma grande variedade, né, de resultados dentro da Progressiva Maravilhosa. Com certeza, eu acho que é exatamente isso que eu queria expressar, que é a questão da gente fazer uma análise melhor do nosso cliente, a gente conseguir sentar, conversar e tentar entender o que ele realmente busca, né? Porque hoje o mercado, a gente acaba sendo muito generalista, fazendo muito o que o produto se propõe, o que deveria ser uma regra, né? Mas não existe regra dentro da onde existe uma pessoa por trás que tem gostos. O humano, né? Tem um humano, né? Então a gente não pode fazer exatamente o que todo mundo gosta, né? Ou melhor, o que todo mundo quer e muitas vezes não gosta, né? Exato. O que é o senso comum. O senso comum. É aquilo que eu sempre te falo, né, Lucas? O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Então, exatamente. A gente saber personalizar e, assim, e também saber aplicar, porque tem as duas variáveis. Tem o tu reconhecer o que a cliente quer, né? Saber identificar na fala dela o que ela realmente quer, o que está motivando ela a fazer. E, ao mesmo tempo, saber aplicar técnicas diferentes para tu ter resultados diferentes, né? Lucas, como é que tem sido, desse tempo para cá, os teus resultados em relação à fidelização de clientes? Tu percebe que as tuas clientes voltam, que é diferenciado em relação a outros profissionais que não aplicam a Progressiva Maravilhosa, mas sim fazem progressivas comuns. Fala um pouquinho pra gente disso. Realmente, depois que eu apliquei a técnica da Progressiva Maravilhosa, os meus resultados mudaram totalmente. A fidelização das minhas clientes, tanto que um dos maiores serviços que eu faço é alisamento, né? Dentro de outras químicas eu trabalho bastante também, mas o alisamento para mim é, digamos que um dos meus carros-chefes por ter aplicado a técnica, por fazer uma boa execução, fazer uma boa análise do meu cliente antes, para não entregar um resultado que muitas vezes ele veio fazendo uma progressiva, mas não era o que ele queria fazer somente um selamento, mas eu vejo que eu tenho bastantes clientes, às vezes até que têm um pouco mais de idade, e elas têm muita dificuldade de se expressar. Às vezes elas estão dizendo que querem alisar, mas na verdade elas só querem selar a cutícula do cabelo. E muitas vezes a gente consegue fazer com o resultado de uma progressiva também. Então, hoje, os meus resultados mudaram totalmente. Tanto que as minhas clientes fidelizam, porque a raiz fica bem alinhada, dura, o cabelo fica tratado, não fica aquele cabelo queimado muitas vezes, porque fez uma aplicação inadequada do produto, não fez uma boa escolha de produto para aquele determinado tipo de fio. Então, em todos esses quesitos, os meus resultados melhoraram 1000%, não foi nem 100%. Sim, sim. E é natural, né, que na medida em que tu consegue dominar um determinado serviço, né, e ainda por cima variar as possibilidades técnicas dentro desse serviço, é natural que tu tome nome na tua região e que tu tenha esse despertar, né, no cliente de ficar procurando. Não é incomum
que uma vez que tu dominou e aplicou uma técnica diferenciada no nosso setor, tu vai vender, vamos usar esse termo, né? Vender muito mais essa técnica do que qualquer outro serviço. Tu acaba pegando o nome, eu acho que é o melhor termo, né? Porque hoje eu vejo, claro que se passou já algum tempo, mas também já faz algum tempo que eu percebo o nome do Lucas na região reconhecido por causa dos alisamentos. Né? Eu percebo. Eu noto falas de clientes que dizem, por exemplo, assim, eu faço contigo, faço com o Lucas também, porque só confio em vocês, né? Sim, com tipo certeza. assim, não vou em outro lugar. Esse tipo de fala a gente vê recorrentemente. Porque eu já gastei muito, já fiz muitas vezes, não era o que eu queria, me deixava muito sem volume, eu me deixava com volume que eu não gostaria, né? Então a gente procura hoje esse diferencial, né? Eu noto, Lucas, não sei se é o que tu nota também, muito a fala da cliente justificando a fidelização dela em função dela se sentir ouvida, atendida no seu desejo. Com né? certeza. E não assim a representação de mais um número. Hoje no estilo de como está o mundo, no sentido da máquina, no sentido da informática, qual é a palavra que eu posso usar? No sentido da informática mesmo, né? Esse mundo tão globalizado, tão internet, tão imediatista. O grande diferencial daqui para frente ele vai ser o retorno à humanização dos atendimentos. Né? Aquele atendimento que consegue... mais personificado, né? Que tu consegue atender o teu cliente como um cliente único. Ele não individual, é individual, pessoal. Hoje a gente não pode ser mais... o nosso mercado antigamente era muito generalista, que a gente fazia linha de produção, a gente aplicava 10 mechas, botava 5 clientes com produto progressivo agindo e a gente ia fazendo aquilo na sequência, né? E ia fazendo conforme desce, né? Hoje não. Hoje a gente precisa tratar o cliente como individual porque o cliente já veio com muito mais informação do que ele vinha antigamente. Ele já tem domínio do que ele quer, ele já tem domínio do que ele gosta, do que ele não gosta. Então, se a gente consegue aplicar uma técnica de progressiva ou de outros serviços com excelência dentro daquilo que ele busca, a gente vai ter muito mais resultado, muito mais fidelidade e a gente vai conseguir, muitas vezes, tirar esse cliente, digamos, do mundo, entre aspas, né? Porque esse cliente recebe milhões de informações diariamente, divulgação na internet, ali de outros salões. Então, se tu é um diferencial, esse cliente possivelmente nem vai olhar aquilo com os olhos atrativos, não vai atrair, porque ele sabe que ele tem a pessoa que aplica o trabalho com excelência para ele. E até porque, se é para fazer igual para todo mundo, vai em qualquer lugar e paga menos. Né? Exatamente. E paga menos, porque é uma coisa que também faz parte do conceito da Progressiva Maravilhosa, é esse olhar que valoriza sim a cliente, mas valoriza também o profissional, né? Porque se tu tá entregando um trabalho realmente diferenciado, não vai cobrar a mesma coisa. Não, com certeza a gente consegue agregar valor e com certeza agregar valor na gente, né? A gente se sentir um profissional mais capacitado, né? Porque a gente ter a capacidade, muitas vezes a gente acaba não assumindo isso pra gente, que a gente realmente é bom, a gente realmente faz diferente. E eu acho que os valores agregam de várias formas, né? Entre eles ser o valor monetário que tu vai cobrar do cliente e o nosso valor, o quanto a gente pode se colocar no mercado como um profissional diferenciado. Eu acho que isso é imprescindível para nós, né? Então, Lucas, tu pode afirmar que o conceito da Progressiva Maravilhosa, ele mudou também o teu estado psicológico, no sentido do quanto tu te sente seguro? Com certeza. E eu acho que o maior conceito que a gente pode falar sobre Progressiva Maravilhosa é segurança. Para o cliente, para nós profissionais, para... Assim, ó, não tem como expressar, eu acho que outra palavra, é segurança. Tu saber que tu vai entregar o resultado que o cliente quer, o cliente vai estar seguro porque ele sabe que é aquilo que ele queria, é aquilo que ele busca. Então, assim,
Pra mim, eu acho que é a melhor definição que a gente poderia dizer. O que é a segurança, né? A segurança nada mais é do que tu realmente saber fazer aquilo que tu te propõe. Se tu não sabe fazer, é natural que tu vai ficar inseguro, não é verdade? Com certeza. Então, à medida em que tu domina uma técnica, que tu realmente, né, tu diz que tu vai fazer de uma certa forma e tu de fato faz. Chega a próxima cliente, tu diz que tu vai fazer daquela forma lá que tu combinou com ela. Tu faz também e assim vai sucessivamente. Essa segurança, ela brota. Ela brota do nosso interior, ela transpassa para a cliente e a cliente, ela fica, aí eu volto ao termo, seduzida por isso, né? Porque quando tu tem insegurança, tu deixa a outra pessoa insegura. Abre uma brecha, né? Abre uma brecha, a cliente percebe que tu tá inseguro e ela não relaxa, ela não chega à conclusão de que ela conheceu aquela pessoa que ela elegeu como cabeleireiro dela e que agora ela não muda mais. Não muda mais em que sentido? Se ela pagar mais, se o cabeleireiro trocar de salão, se o cabeleireiro tira férias. Por exemplo, quando tu tira férias, Lucas, tu percebe a cliente te esperando para voltar? Como é que funciona isso? Normalmente, no meu período de férias, as minhas clientes sempre se organizam, já sabendo que eu paro de tal a tal período, e as minhas clientes, raramente vêm ao salão, né? Somente se for para serviços básicos, assim. Mas em questão de alisamento, pelo fato de que muitas vezes ali, por exemplo, minhas férias são final de ano, né, normalmente, ou quando eu tiro algum período, eu normalmente me organizo. As clientes fazem, elas vão ter a durabilidade, elas vão saber que elas não vão precisar voltar. Se eu fizer uma progressiva um dia antes de eu sair de férias, elas sabem que elas não vão precisar retornar para retocar, porque eu sei que eu entreguei um resultado com excelência. Então, para mim, isso é super tranquilo, né? E eu vejo também assim, ó, que mesmo que aconteça da cliente daqui a pouco visitar outro local, né? Porque às vezes pode acontecer por diversos motivos, ela nota a diferença daquele que domina a técnica. E ao notar a diferença, a tendência natural dela é retornar. E muitas vezes aí ela retorna muito mais fiel ainda, muito mais determinada a não mudar de novo. Né? Porque aí ela comparou, aí ela realmente aquilo ficou claro aos olhos dela. Com certeza, com certeza. Lucas, eu quero te agradecer pelo teu depoimento. Eu tenho muito carinho pelo Lucas, porque a gente se conheceu com ele muito jovem, eu vi o crescimento dele, eu vi o quanto ele não acreditava em si próprio, eu posso dizer isso, né, Lucas? Sei. Que também é natural quando a gente é muito jovem, né? E o tipo de profissional que ele se tornou, o tipo de, não só de profissional, mas o tipo de pessoa, né? Aquela pessoa empoderada pelo conhecimento. Esse eu acho que é o termo... Com certeza. É um termo, assim, que todos nós buscamos, né? Um empoderamento pelo conhecimento, aquele domínio né? De tudo, te sentir, assim, feliz, confiante com aquilo que tu sabe e que tu entrega. E ver ele com todo o sucesso que ele tem hoje, para mim é realmente uma honra ter participado dessa trajetória e ter, de alguma maneira, né, cooperado. E, claro, sempre afirmei isso para ti, né, Lucas? O mérito é completamente teu, né? Do teu esforço, da tua dedicação, do tipo de pessoa que tu te dispôs a ser em prol do outro, né? Ou seja, das clientes, né, nesse caso. Então, eu só tenho a agradecer. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de mencionar? Não, gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês conversando um pouquinho, porque eu acho que realmente é como a Fábio comentaste, né? A questão da gente ter o conhecimento, a gente hoje dominar isso, mudou totalmente, né? Hoje eu sou um espelho da Fábio, o que ela acabou me elogiando agora, comentando aí, é um espelho, na verdade, da profissional que ela é, né? Então, eu acho que ela é uma pessoa incrível nesse quesito de ensinar, né? De dar esse conhecimento pra gente. Então, eu só tenho a agradecer, né? São 10 anos aí já com ela, trilhando essa profissão. E que bom que vocês podem estar aqui, podem estar aprendendo também um pouco com ela, assim como um dia eu aprendi. Eu que agradeço. Lucas, só pra gente ainda concluir a nossa fala, quanto tempo tu acredita que tu levou do momento, assim, do primeiro contato ao domínio
do conceito da Progressiva Maravilhosa? Olha, então, em questão de tempo, foi até tu quebrar o conceito, é muito variante, né, de pessoa para pessoa, mas até tu quebrar os teus conceitos de, não vou fazer assim, porque, não é. Não vai dar certo, tem que champar bem, tem que fazer de tal jeito. Acredito que eu acho que foi cerca de poucos anos ali, cerca de 2 anos, mais ou menos, nessa média, até conseguir entender e executar com excelência e tentando, aprendendo, trocando produtos, muitas vezes, porque tanto nós trabalhamos na mesma área, fizemos o resultado da Progressiva Maravilhosa, mas a gente trabalha com alisamentos diferentes, né? Exato. A gente usa produtos diferentes, mas não é o produto, muitas vezes, né? É a técnica, né? Exato. Que é o que a gente faz. Uma vez que tu domine a técnica, tu tem N produtos à tua Exatamente. escolha, né? E daí Até algum profissional vai se adaptar melhor com um tipo de produto, outros com outro tipo de produto. Mas foi cerca de 2, no máximo 3 anos, porque foi onde eu comecei a trabalhar. Realmente, agora eu vou atender sozinho, né? E já vi os resultados nas primeiras semanas de ter uma agenda cheia, com um bom bando de cliente ali e principalmente o fato da divulgação, né, das nossas próprias clientes, né? Ah, claro, que acontece naturalmente. Exatamente. Eu acredito assim, ó, se a gente observar a questão da técnica em si, eu diria que poucos meses, 2, 3 meses, é suficiente para tu dominar a técnica. E para tu dominar todo o potencial de resultado que a técnica vai te trazer, porque nós precisamos de um período para essa cliente retornar, né? Nós precisamos de um período para a gente também amadurecer profissionalmente e até chegar ao ponto desse nível de domínio, de ficar conhecido, de ficar... Eu também acredito que seria uma média de 2 anos. Em alguns casos mais rápido, né? Outros menos. Agora, se a gente pensar também que o tempo passa, os anos passam, independente do que a gente vai estar fazendo, é um excelente investimento de esforço para que em pouco tempo a gente consiga ter esses resultados maravilhosos que depois perduram por tempo indeterminado. Porque, afinal de contas, hoje que tu está há 10 anos de mercado, tu pode dizer que tem clientes que já te acompanham desde o começo? Com certeza, com certeza. Tem muitos clientes que estão comigo atualmente há 10 anos, que foram as minhas primeiras clientes, que estão desde a época que eu conheci a Fabi, que eu comecei a desenvolver e já faziam comigo junto, paralelo, né? Exato. Que eu saía no final de semana, trabalhava durante a semana com a Fabi, saía no final de semana e atendia sozinho, muitas vezes, porque, então, eu digo 2 anos ali, porque até tu realmente trilhar, digamos, 2 anos eu já estava bombando, digamos assim. Mas óbvio que foi que nem tu falaste, o domínio da técnica é relativamente rápido, porque é onde tu desbloqueia, que tu entende que aquilo ali é o correto, tu consegue fazer uma boa análise do teu cliente, tu consegue pegar todo o conceito da técnica da Progressiva Maravilhosa, é relativamente rápido. O que é o resultado a longo prazo, que eu comento de 2 a 3 anos, é de tu realmente ser conhecido na tua região, tu já ter clientela, tu já tá trabalhando com a agenda mais cheia mesmo, né? Então, mas quanto ao conhecer, é relativamente muito rápido. E também eu vejo assim que agora, embora tu já tá há bastante tempo de mercado, mas ainda é muito cedo. Quantos anos talvez tu ainda tenha pela frente para trabalhar? Com certeza. E ainda aumentar ainda mais o número de clientes e fidelizar ainda mais por tempo indeterminado essas que já estão, né, seguindo, já estão contigo, né? Com certeza. Então, muito obrigada. Muito obrigada também a ti pela tua atenção e espero que essa fala nossa tenha aberto os teus olhos para o novo, né? A Progressiva Maravilhosa é um conceito de novidade e de excelência, não só de um serviço comum que tu acha em qualquer lugar. Isso aí.